Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, leremos dos versos 7 até o verso de número 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Esse será também o texto base do seu estudo de PGM da semana. Então, os pequenos grupos multiplicadores seguirão esse texto, conforme a pastoral que está no nosso boletim, e também o estudo já previamente preparado na contracapa do nosso boletim. Muito bem, estamos diante da palavra de Deus, leiamos então com reverência. Você pode se colocar de pé, por favor, para juntos lermos a palavra do Senhor. Se puder mudar para Almeida Revista e Atualizada, por favor, Almeida Revista e Atualizada. Isso, excelente. Leamos conforme já está na nossa tela, todos juntos, a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Santo Deus, diante de nós está a Tua palavra. A Tua palavra, a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. A Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. A palavra que nos ensina o Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, Deus, diante da Tua palavra, a nossa oração é que Teu Santo Espírito nos ensine, que Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações e transforme, ó Deus, a profundeza da nossa alma, para que reconheçamos de fato quem somos e quem Tu és. De modo que, assim como o apóstolo Paulo reconheceu na sua própria vida, cada um de nós possa também reconhecer nessa noite que o poder do Senhor em nós se aperfeiçoa somente na nossa fraqueza. Humilha-nos, em nome de Jesus. Coloque-nos no nosso lugar, a começar de mim, para que dessa maneira o Teu nome seja honrado e somente o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nada sou para me colocar aqui diante dos meus irmãos, mas clamo a Deus em nome de Jesus que a Tua graça e a Tua misericórdia trabalhem nos nossos corações, para que todos nós aqui sejamos edificados, para que, se alguém aqui ainda confia na força do seu próprio braço, que esse seja quebrantado e que haja transformação de vidas. Ah, Deus, perdoa-nos, perdoa o nosso orgulho, a nossa soberba. Fala conosco, precisamos te ouvir. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Só a fraqueza fortalece. Só a fraqueza fortalece. É isso que aprendemos aqui. Com essas palavras, são apenas 4 versos, um texto breve, muito conhecido, talvez você até saiba de cor parte dele, ou talvez até mesmo todo ele.
Mas a realidade é que quando chegamos nessa abertura do mês de família e trabalhamos o tema famílias fortes em tempos difíceis, temos que necessariamente nos perguntar por que existem tantas famílias fracas, por que tantas famílias se desfazem, por que tantas famílias são facilmente destruídas pelos ataques do mundo, da carne e do diabo. Devemos nos perguntar por que muitas vezes dentro da nossa própria casa, no contexto das nossas próprias famílias, nós percebemos tantas fragilidades. Quantas famílias cristãs experimentam rupturas profundas? Lamentavelmente, os índices de divórcio entre evangélicos não são tão menores quanto deveriam ser, se comparados com os incrédulos, aqueles que não conhecem a Jesus. Quantos de nós que muitas vezes temos uma série de funções e tarefas na igreja, e graças a Deus nós somos uma igreja trabalhadora, o povo trabalha aqui da PIB de Campo Grande, mas quantas vezes famílias, casais, chegam até esse lugar para servir, para trabalhar, mas muitas vezes já estão há semanas sem liberar o perdão, sem acertar aquilo que não está legal dentro de casa, no relacionamento, no casamento. Quantos jovens, quantos adolescentes vêm, trabalham, participam das atividades da nossa juventude, são ativos na nossa juventude, mas não são de fato jovens filhos que honram seus pais. Por que as famílias andam fracas? Porque muitas vezes nós mesmos andamos fracos. A depressão e a ansiedade são as doenças do século, não é assim? O que é isso? Fragilidade nas nossas emoções, no lidar com a própria vida, em questões internas. Quantas e quantas vezes nós nos vemos extremamente enfraquecidos como indivíduos. A síndrome de burnout, que cerca de um ano atrás, pouco mais, entrou no rol das doenças, no Cadastro Internacional das Doenças, CID-11, que foi lançado no final de 2021, cerca de 30%, ou pouco mais de 30% dos trabalhadores brasileiros já demonstraram algum tipo de sintoma de esgotamento profissional. O que é isso? Vão trabalhar, mas estão profundamente abalados, fragilizados, enfraquecidos, ao ponto de perder desempenho ou até mesmo somatizar toda essa situação e sofrer no seu próprio corpo as mazelas dessa enfermidade. Ao mesmo tempo que vemos indivíduos fracos, famílias fracas, sociedades fracas, uma cultura fraca, nós também abrimos a rede social e só tem gente forte. Não é verdade? Não é. Não tem um ali triste, não tem um ali desanimado, está todo mundo sorridente. Não é verdade? As pessoas fazem questão de que o outro reconheça como alguém forte. Se de um lado o trabalhador, o gestor, o profissional vai para o seu ambiente de trabalho com o coração palpitando, com tremores, até formigamento, por causa do tal do burnout, ele faz questão de se apresentar diante tanto dos seus superiores quanto dos seus subordinados como alguém forte, como um líder forte. Não é assim? Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto
é um testemunho preciso, sincero, real, de alguém que reconhecia a sua própria fraqueza, e que por causa disso, Deus o usou de modo como talvez não tenha usado nenhum outro homem na obra missionária, em toda a história da igreja. Qual o contexto dessa passagem? Para você entender aqui. Na verdade, se você retorna ao capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, você vai perceber que o apóstolo Paulo inicia uma longa sessão, uma parte grande do seu texto, em que ele defende o seu ministério. Aí você vai me falar assim, mas o que Paulo estava se defendendo? O que estava acontecendo ali? O que acontecia ali na igreja de Corinto, da cidade de Corinto, a igreja dos Coríntios, é que haviam pessoas que lançavam falsos ensinos. Esses falsos ensinos estavam corrompendo a igreja e estavam minando a saúde daquela igreja. O apóstolo Paulo já lidava com isso antes. Provavelmente Paulo escreveu não 2 cartas aos Coríntios, mas 4. Ele menciona 2 outras correspondências que ele teria enviado a essa igreja nas próprias cartas. Na primeira carta, ele menciona uma carta que ele já tinha escrito antes àqueles irmãos. E na segunda carta, há a possibilidade de uma outra. Nós não temos acesso a essa correspondência, mas nós percebemos então que o apóstolo ele tinha muita preocupação com a saúde doutrinária daquela igreja. O problema em Corinto era essencialmente doutrinário. Muitas vezes a gente pensa, o problema de Corinto é que o pessoal era imoral, é que o pessoal tolerava o pecado. Tudo isso é verdade também, mas o principal problema não era esse. O principal problema é que as pessoas estavam entendendo errado o evangelho. E quando a igreja entende errado o evangelho, vem a reboque, tudo quanto é o tipo de problema. Vem a imoralidade, vem irmão processando outro irmão no tribunal, vem a desunião, vem a falta de comunhão, tudo isso vem a reboque. Vem problemas na família. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo trata do problema do casamento. Ele separa um capítulo inteiro para tratar da questão do casamento, capítulo 7 em 1 Coríntios. Há problemas na igreja, há problemas com os dons espirituais. Por quê? Porque quando se entende errado o evangelho, vem um monte de problemas junto. Por que Paulo defende o seu ministério? Porque ao defender o seu ministério, sua verdadeira preocupação era defender o evangelho. Ele não estava preocupado em propriamente se defender, mas ele precisava defender o evangelho diante de quem? Diante de pessoas que se afirmavam apóstolos. Ele trata dos falsos apóstolos. Se você ler o texto imediatamente posterior ao que lemos, verso 11 em diante, você vai perceber, inclusive, que ele trata esse problema dos falsos apóstolos. Quem eram esses falsos apóstolos? Eram aqueles que introduziam, então, o ensino que desviava a igreja do evangelho. E por incrível que pareça, o ensino que estava desviando a igreja do evangelho aí, nesse contexto, nessa realidade da igreja de Corinto, era um ensino vinculado aos judaizantes. O que eram os judaizantes? Aqueles que diziam que para você ser salvo, você precisava realmente ser um judeu e viver de acordo com o padrão da lei dos judeus. O estranho é que a heresia legalista acaba por produzir a libertinagem, Por quê? Porque legalismo e libertinagem são 2 faces da mesma moeda, da autojustificação, da ação do homem de dizer, eu posso, eu consigo me salvar, deixa comigo que o meu problema eu resolvo. Sabe qual é o grande problema da doutrina que desvirtua o evangelho, que desconstrói o evangelho e que afasta as pessoas da mensagem verdadeira de Cristo Jesus? É a teoria, é a tese de que o homem pode resolver o seu próprio problema. A autossuficiência. Esse é o verdadeiro problema. E aqui Paulo, a partir do seu próprio exemplo, ele começa então a dizer, veja, eu sou um verdadeiro apóstolo porque eu fui chamado por Jesus. Eu sou um verdadeiro apóstolo porque eu faço a obra de Jesus. Eu sou um verdadeiro apóstolo porque eu realizo os sinais de Jesus. E, chegando mais próximo do nosso texto, ele diz, eu sou um verdadeiro apóstolo, diferente desse pessoal aí, desses falsos mestres aí. Eu sou um verdadeiro apóstolo porque
eu tive uma experiência sobrenatural com Jesus. Aí você lê do verso 1 até o verso 6, e você vai perceber que o apóstolo Paulo, meio que constrangido, meio que sem jeito, ele vai falar acerca de uma experiência incrível que ele teve com Jesus. Veja só o que ele diz aí, verso 1 do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Por que era necessário que ele afirmasse aquilo que aconteceu com ele? Quem ele era na obra de Jesus? Quem ele era no ministério que Jesus havia dado a ele? Por que ele precisava fazer isso? Porque ele precisava levantar o seu nome? Porque ele precisava se autopromover? Claro que não. Mas porque ele precisava desmascarar e anular o falso ensino dos falsos mestres. Era isso que ele precisava fazer. Então você vê que ele, meio sem graça, ele diz assim, não convém, mas eu vou passar então as visões. Ele já tinha falado de várias outras coisas, mas agora ele diz, tem mais. Eu sofri, eu preguei, eu viajei, eu trabalhei, o Senhor Jesus me chamou diretamente, mas ainda tem mais. Qual o mais? Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Lemos aqui o contexto anterior. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, de todas as comprovações da legitimidade do meu ministério, fica com mais uma aí. Eu fui ao céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, e eu vi o Senhor revelado a mim, e Ele falou a mim palavras que não são lícitas que eu diga agora aqui para vocês. Se a minha experiência, o apóstolo Paulo falando, a minha experiência é especial que Deus deu para mim. Mas aí no meio de contar a sua experiência, ele diz, mas eu não estou contando isso para que vocês achem que eu sou melhor, eu estou contando isso simplesmente para que vocês reconheçam que Jesus é melhor, e que o ministério que ele revelou a mim, e eu preguei a vocês, Coríntios, ele é verdadeiro, vocês não devem embarcar no falso evangelho. Essa é a preocupação de Paulo, irmãos, essa é a preocupação de Paulo. A concentração dele aqui é defender a igreja do falso ensino, do ensino da autonomia, do ensino da autossuficiência. E hoje, mais uma vez, nós precisamos voltar ao ensino contra a autossuficiência. Porque nós vivemos num mundo de pessoas deprimidas, ansiosas, apavoradas, esgotadas emocionalmente. Nós vivemos numa sociedade de famílias destruídas, famílias que se mordem, famílias que se maltratam. O índice de violência doméstica aumentou absurdamente quando as pessoas foram trabalhar de casa. Era como se as famílias vivessem assim, né? Graças a Deus o papai foi embora trabalhar. Só volta de noite. Graças a Deus. Conflitos conjugais aumentaram, porque papai e mamãe agora trabalham de casa. Que coisa, né? Teoricamente, a casa que deveria ser o nosso refúgio, nosso lugar seguro, se torna justamente o lugar de tantos conflitos. E por que é assim? Porque nós que nos afirmamos tanto, porque nós que nos expomos tanto nas redes sociais,
vivemos nessa realidade tão degradante, porque acreditamos, e nenhuma cultura antes da nossa acreditou tanto, na tese de que o homem pode viver só, a partir dos seus próprios recursos, firmado nos seus próprios talentos e capacidades. A mentira da autonomia não é nova, ela remonta ao Éden. Satanás disse à mulher no Éden o quê? Come, minha filha, come esse fruto aí. Você vai ver que só tem coisa boa, que dele você só vai colher coisa boa. Afinal de contas, o que de fato está acontecendo, Eva, disse a serpente, é que Deus está te enganando. Deus contou uma mentira para você. A mentira que Deus contou para você é porque Ele está querendo te limitar, Ele está querendo te tolher, Ele está querendo te reduzir. Você, Eva, é muito maior do que isso. O que está acontecendo? Esse jardim aqui virou um lugar de opressão, esse jardim aqui virou um lugar de diminuição da autoestima. Outra tese dos nossos dias, né? Viva para levantar, para aumentar, para melhorar essa autoestima. Vive só. Vai nessa aí. Para ver onde você vai acabar. Vive para promover a si mesmo. Vive para buscar glória para si mesmo. Eva, a partir daquele momento, ela deixou de ter os olhos fitos em Deus e passou a ter os olhos fixados, atraídos por aquela árvore. E olhando para aquela árvore, o texto sagrado diz em Gênesis 3, que ela deixou de ver a árvore como antes via, e passou a entender naquele fruto algo bom para se comer, agradável aos olhos, e bom para se adquirir o conhecimento. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como o apóstolo João depois nos alertará na sua primeira carta, no capítulo 2. Meus queridos irmãos, até hoje nós somos assolados pela falsa esperança de resolvermos os nossos problemas e sermos autossuficientes e vivermos plenamente sem Deus. Na realidade, é exatamente isso que o mundo nos ensina a fazer. Todos nós que somos professores aqui, sabemos muito bem que aprendemos lá na faculdade que devemos preparar pessoas para a autonomia. O mito do homem autônomo, que é o centro da nossa pedagogia. Nos ensinam, e aí o crente não entra nessa, claro, né? O professor crente não embarca nessa furada, em nome de Jesus, né? Mas nos ensinam a enganar as crianças. Nos ensinam que ela pode sem Deus, né? E quando entra Deus no meio, é o Deus Papai Noel que só serve para realizar os seus desejos. Não é? É o cara lá de cima da lua de cristal. Quem é velho sabe o que eu estou falando. Né? De 40 para lá. Não é? E via Xuxa, né? Também tem essa. Não sei nem se eu podia falar isso gravando. Não! O cara lá de cima não vai me dar tudo o que eu quiser. Não. Deus não é o Papai Noel que eu peço, mando cartinha, Ele realiza meu desejo. Não. Deus não é gênio da lâmpada. Deus é Rei do Universo. E sendo o Rei do Universo, só há vida conectado a Ele. Não existe autonomia. Autonomia é mentira. E o que esse pessoal estava ensinando para o pessoal lá de Corinto, para os crentes de Corinto? Viva por si só,
Viva a sua própria santidade, viva a sua própria espiritualidade, viva a sua própria felicidade, conquiste com a força do teu braço. Conquiste o favor de Deus, conquiste o céu, conquiste a bênção, conquiste o prazer, conquiste a felicidade. Nada disso é verdade. Tudo isso é mentira. Tudo isso é o mito do homem autônomo. Ou, para usar um termo mais paulino, né? Tudo isso é não justificação. Ou pior ainda, tentativa de autojustificação. E a gente fica tentando se justificar de diversas maneiras, buscando ser o melhor o tempo todo, vencer o outro o tempo todo, estar no topo o tempo todo, e quando a gente vê, depois de alcançar o tal do topo, se é que a gente alcança, a gente já perdeu a família de tanto trabalhar, a gente não tem mais saúde e a gente vive na base de remédio. Ou você não conhece ninguém assim? Conheço um monte. Tudo isso é o homem tentando ser forte. E aí nós precisamos olhar de forma mais detida aqui o texto. O homem tentando ser forte, ele se engana sistematicamente. Assim como esses falsos mestres queriam enganar os coríntios, até hoje nós vivemos debaixo de muitas pessoas, de muitos sistemas que tentam nos enganar. E aí, voltando para a palavra de Deus, nós encontramos a verdade que só a fraqueza fortalece. A gente pode dividir o texto em duas partes. Verso 7 até metade do verso 9, nós temos Paulo narrando o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele como consequência justamente dele ter tido uma experiência incrível com Deus. Lembra do contexto anterior? A visão que ele teve, a revelação que ele teve? Ele teve uma experiência maravilhosa. E aí ele começa a narrar o que aconteceu. A experiência trouxe para ele sofrimento. É isso aí. Faz parte do linguajar da subcultura gospel atual, um negócio de falar assim, pastor Filipe, fulano foi levantado, né? Fulano agora é pastor, foi levantado. É isso aí. Sou coordenador de um curso de teologia, né? E alguns anos atrás, o Ministério da Educação fez uma pesquisa com relação à renda do egresso dos cursos superiores, né? A renda média das pessoas que fizeram determinada faculdade e depois se empregaram, né? Foram para o mercado de trabalho, e quanto que esse pessoal estava ganhando. Adivinha quem estava lá embaixo? Adivinha só? Teólogos e filósofos lá embaixo. E isso porque a gente não está vendo quem é pastor mesmo, né? Não é? Porque ser teólogo é fácil, difícil é ser pastor. Meu irmão, tem essa de ser levantado não. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, que seja o último. A ordenação ao ministério pastoral deveria ser assim, a gente deveria falar, né? Vamos ajustar a linguagem gospel, né? Fulano foi diminuído a pastor. Foi rebaixado a pastor. Inclusive o apóstolo Paulo fala nessa, até de forma irônica, né? Os próprios coríntios nesses termos. Seríamos nós, os apóstolos, a escória do mundo? Pesado, né? Pesado. Por quê? Porque a gente não é chamado para se exaltar. A gente é chamado para exaltar o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele narra aquilo que acontece na sua própria experiência. Quando chega na metade do verso 9, ele diz então qual é a resposta espiritual saudável diante
do sofrimento. Vamos lá. 3 verdades que nós conseguimos perceber aqui nesse texto, nessa divisão que eu já mencionei. E as 3 verdades estão presentes logo no início, e o que vem depois é a aplicação. Primeira verdade, Deus conhece você. Deus conhece você. Ah, pastor, o que tem a ver isso com o texto? O texto não está falando disso, está inventando. O que aconteceu? O pastor Carlos Elias te chamou para pregar em cima da hora e você não fez exegese. Calma, vou te explicar. Como que o texto começa? No verso 7. Como começa? Para que eu não me ensoberbecesse, não é assim? Não é assim? Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Deus havia dado para ele uma experiência maravilhosa, e Deus sabia para quem dar a experiência. Deus não vai te dar a experiência que ele deveria dar para o outro. Deus não é ramira não, meu irmão. Deus dá para você aquilo que ele quer dar para você, e dá para o outro aquilo que ele quer dar para o outro. Agora, Paulo era um grande homem de Deus, e por isso recebeu uma grande revelação. Mas Deus conhecia tanto o coração do seu apóstolo, tanto, que ele falou assim: ó, Paulo, você vai ter uma experiência que outros não vão ter jamais. Você vai ver um negócio aqui, ó, que é só para você. Mas eu conheço seu coração. Você precisa de um freio nesse teu orgulho. Para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Quem pôs o espinho na carne? Pastor, não diz. E ainda diz que o cara era mensageiro de Satanás. O cara ou a coisa, sei lá o que fosse, né? E aí a tese em cima disso aí vai longe, né? Vai longe. Tem gente que diz que é uma doença, tem gente que diz que era um indivíduo que o perseguia, tem gente que diz que é um contexto no qual ele estava vivendo ali, uma situação muito difícil. Difícil da gente afirmar exatamente o que seria esse espinho na carne. Reverendo Hernando Dias Lopes, ele defende a tese de que esse espinho na carne era, de fato, uma doença, uma enfermidade física. Provavelmente que o apóstolo Paulo teria adquirido ali no início da sua primeira viagem missionária, quando ele sai de Chipre e chega a Panfilha, ele chega num ambiente muito pantanoso, né, onde a malária era abundante. Então a malária deixaria então sequelas no apóstolo Paulo. Essa é a tese do reverendo Hernandes, e essa sequela seria alguma coisa relacionada à sua visão, né? Então ele teria um problema de visão. Seria esse o problema de Paulo? Curioso, né? Alguém que teve uma visão do céu não consegue enxergar as coisas da terra direito. Não sei. A gente não consegue afirmar com 100% de certeza. O texto simplesmente chama de espinho na carne. A palavra espinho, inclusive, só aparece no Novo Testamento. É essa palavra, né? Esse termo. Existe um outro termo. Mas esse termo aqui, para espinho, só aparece no Novo Testamento aqui. Não aparece em outro lugar. Essa palavra só aparece aqui. Tá? Muito bem. Deus conhece você. Deus conhecia Paulo. Deus manda um espinho na carne para atormentar a vida de Paulo, para que o seu caráter permanecesse alinhado ao padrão de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Inclusive usando o próprio diabo. Ou não? Pastor, você está falando de negócio esquisito, né? É Deus ou é o diabo que está atormentando Paulo? Vamos lá. Qual era o propósito do espinho na carne? Para que eu não me... Esse não é o propósito do diabo, não. O diabo quer mais a gente inflado no ego mesmo. O diabo quer mais a gente orgulhoso. Deus usou esse mensageiro de Satanás, seja uma doença, seja um indivíduo, seja o que for, para
cuidar do caráter de Paulo. Sabe por que Deus te manda a luta que você enfrenta? Para cuidar do teu caráter. Sabe por que Deus permite que você enfrente os sofrimentos que você enfrenta? Para cuidar do teu coração. O valor mais importante da obra do Espírito Santo de santificação na vida de uma pessoa acontece no profundo do coração, não no exterior. Veja o exemplo de Jó, por exemplo. O exemplo de Jó. Veja o exemplo de Jó. Ele era um homem fiel antes de passar tudo aquilo ali? Sim ou não? E ele terminou mais fiel ou menos fiel? Se ele terminou mais fiel ao final, depois de passar por todo aquele sofrimento, a gente vai deduzir logicamente que tinha coisa no coração que o atrapalhava a viver essa fidelidade a Deus. Pastor, mas o cara ele já era um baita crente. Ele era bom, ele fazia tudo certo. Será? Olha para a igreja aqui, ó, domingo à noite. Alguém aqui tem cara de fazer coisa errada? Claro que não. Se tem um negócio bonito, é crente na igreja. Todo mundo cheiroso, arrumado, preparado espiritualmente, consagrado, não é? Veio para a reunião antes do departamento, veio para pequeno grupo dos jovens, veio para o ensaio do louvor, já está tudo. Rapaz, o cara já está assim, numa áurea, sabe? Chega a ter um brilho assim. Na face dele tem o brilho de Moisés. Mas por mais que você seja esse indivíduo santo e perfeitão aí, eu quero te dizer que no teu coração tem um monte de coisa que precisa ser corrigida. E também vou te dizer que no meu tem mais do que no teu. Sabe por quê? Porque se a gente é sincero conosco mesmo, nós, assim como Paulo, diremos: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Hoje de manhã a gente cantou aquela canção que diz, né? Eu sou quem dizes que sou. Não é? Isso aí. Vamos lá. Escolhido, perdoado, redimido, santificado, amado. Vamos continuar o que a Bíblia diz sobre a gente? Tudo isso aí é verdade e é maravilhoso. Só que nada disso faz o menor sentido se não começar com um adjetivo que a gente não gosta: pecador. Para que eu quero ser amado de Deus se eu sou o meu próprio Deus? Entendem o raciocínio? Para que eu tenho que ser perdoado se eu sou perfeito? Não é? Deus sabe exatamente o que a gente é. Deus sabe exatamente o que você é. Eu deveria estar nessa posição, eu deveria ter isso, eu mereço aquilo outro. Não. Eu e você merecemos exclusivamente o inferno de fogo. É isso que a gente merece. A gente não merece mais nada. Nós merecemos a condenação eterna. Mas Deus, exclusivamente por sua graça, já caminhando daqui a pouco para o segundo ponto, Ele nos amou, e Ele nos resgatou, e Ele nos perdoou. O negócio é que mesmo depois da gente ter passado por esse processo chamado conversão, ainda assim a gente olha para a gente mesmo no espelho de manhã e fala assim: mas eu mereço alguma coisa. Mas eu sou digno de receber algo.
Não é possível que eu não vou ter um reconhecimento. E isso em todas as esferas da vida. Não é possível que essa mulher não me respeite. Não é possível que esse homem não me trate bem. Não é possível que esse chefe não me reconheça. Não é possível que meu filho não me obedeça. Afinal de contas, eu mereço. Olha o meu esforço. Olha tudo que eu estou fazendo. Olha como eu sou bom. Serpentinha falando. É a serpente. Vai lá, vai que vai dar bom. Deu muito ruim. Nós não nos colocamos naturalmente no nosso lugar, meus irmãos. Mas louvado seja Deus, porque Ele continuamente nos coloca. Na bonança, Ele faz isso aos sussurros. No sofrimento, Ele faz aos berros. Aqui estamos, confortáveis, sentados no banco acolchoado, com o nosso carro estacionado no estacionamento da PIB. Tudo deu certo. Agora, quando o negócio aperta, quando o filho vai internado, quando o dinheiro falta, quando o lar está em pé de guerra, não é? É Deus falando com a gente aos gritos. Ele não para de falar. E Ele continua falando com a gente, porque mesmo Ele sabendo da nossa pecaminosidade, Ele nos ama. E Ele quer um relacionamento real conosco. Deus conhece você. E tudo aquilo que Ele te deu é prova do amor dEle, para que o seu caráter seja trabalhado segundo o padrão perfeito de Cristo Jesus. Agora, acontece que existe uma segunda verdade aqui no texto. Veja que diante desse sofrimento profundo que o apóstolo Paulo experimentava, ele clama a Deus. E aí a gente pensa, né, eu vou clamar e vai dar tudo certo. Não é? Vai sempre dar tudo certo quando você clamar. Mas não o teu certo. O certo mesmo, que é o certo de Deus. Ele clama, ele pede, ele por 3 vezes pede ao Senhor que afastasse dele o espinho na carne, final do verso 8. E aí qual a resposta que ele recebe de Deus? Isso nos leva à segunda verdade. A minha graça te basta. Deus conhece você, e a graça de Deus é suficiente. Essa é a segunda verdade. A graça de Deus é suficiente. Meus irmãos, é tão fácil falar isso, mas é tão difícil viver. Como é difícil viver? Deus, a tua graça é suficiente. Aprendi na igreja. Mas como que eu vou pagar meu boleto de amanhã? Não é? Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a gente tem um monte de eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso trabalhar, eu preciso realizar. E a gente se esquece que tudo é graça, que tudo vem dEle e que tudo é por causa dEle. Meus irmãos, nós somente precisamos do Senhor. A gente precisa de alguma maneira ou de algumas maneiras aprender essa lição. Pastor, mas eu preciso formar os meus filhos. É isso? É isso que você precisa. Para você, o apóstolo Paulo diz, a minha graça te basta. Mas pastor, eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. É claro que você deve trabalhar. Mas você não precisa nem do trabalho, você só precisa de Deus. Pastor, que coisa doida, a gente vai viver de quê? De ar, de vento? A gente vai viver da graça de Deus, como a gente já vive. O ar que você respira agora é de Deus. A saúde que você tem é de Deus. O teu corpo é de Deus.
O dinheiro que está na tua conta é de Deus. A casa para onde você vai voltar daqui a pouco é de Deus. O emprego para onde você vai amanhã é de Deus. E se não tem, a tua vida vai continuar também por causa de Deus. Ele vai te sustentar. Se hoje você tem emprego, amanhã não tem mais, sabe o que mudou em relação ao amor de Deus para com você? Nada. Deus continua te amando. Tendo muito ou tendo nada, vivemos por graça, e somente por graça. Mas como é difícil ser coerente com essa realidade. Mas o fato de nós sermos infiéis não muda em nada a realidade. Não muda em nada. Continua sendo por graça. Meus irmãos, no ano de 2021, eu sofri muito com a minha desobediência. Foi um negócio meio doido, porque eu estava num processo de luta com Deus, sabe? Aquela maluquice que o homem faz às vezes, de lutar com Deus, de argumentar com Deus. A minha esposa, ela falou para mim, vai para lá, porque é isso que Deus falou. E eu falava assim, Josi, não tem como não. Aqui, ó, já fiz a conta. Não fecha. A conta não fecha. É? Então, eu fiquei insistindo. Nesse processo, passei por um problema de saúde, quase pouquíssimos irmãos aqui sabem. Foi um processo longo, doloroso, impactou profundamente o meu trabalho, na época, né, o trabalho que eu exercia naquela época. Passado algum tempo, retornei ao trabalho. Passou algum tempo depois do retorno ao trabalho, eu obedeci ao Senhor e me desliguei da Caixa Econômica. Quando eu me desliguei, isso também poucas pessoas sabem, né? Eu não era pastor de tempo integral da igreja. Não era. E o pastor Carlos Elias, conversando com as lideranças da igreja, com a administração aí, o pessoal da caneta, né? Foi construindo isso depois. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Como é bom viver na dependência de Deus. Você olha para a conta, não tem. Ué, vou falar que tem? Vou inventar? Você olha para o lado, olha para o outro e fala, da onde vai vir? Sabe de onde vem? Do Senhor. Mas como? Das mais variadas formas. E as formas são variadas justamente para Ele comprovar para você, como comprovou para mim, que não é o teu empregador que te sustenta, como não era a Caixa Econômica que me sustentava. Como não é a primeira igreja que me sustenta, nem o Seminário do Sul. São somente os meios pelo qual Deus, que é o único sustentador de todos nós, hoje sustenta a mim e a minha família. Pastor, mas você fala isso, mas você daqui a pouco vai entrar no seu carro e vai embora para sua casa e vai ter uma comida para comer. Na minha realidade o negócio está mais apertado. Está mais difícil. Sim, eu já tive momentos também como esse, mas eu quero te dizer o seguinte, que nada que você realmente precisar, Deus vai deixar faltar. E mesmo que você ache que precise de algo que você hoje não tem, o Senhor, Ele está trabalhando esse momento na tua e na minha vida para te mostrar que a única coisa que nós precisamos é dEle mesmo. A graça de Deus é suficiente. Agora, vamos lá. O Rodrigo lá na época lá da van, né, Rodrigo? Gostei do seu testemunho de hoje de manhã. Ele não entendia isso, não.
Os crentes iam, davam um folheto, davam uma palavra, mas ele não entendia isso. O Lucas criança, filho e neto de pastor criado na igreja, mas que achava que era a sua obediência que fazia com que eu fosse aceitável diante do Senhor, também não entendia isso não. Talvez você que aqui esteja, que está remando a beça na vida aí, tentando alcançar alguma coisa pela força do seu próprio braço, dependendo exclusivamente de si mesmo, olhando só para o lado e para o homem, talvez você esteja vivendo dessa maneira e não consiga ter nenhuma outra perspectiva, porque você ainda não conhece a graça que é suficiente. Eu não sei. Olhando daqui de cima, como tem pessoas que eu não conheço, um monte de visitantes na igreja, talvez, ou outros que estão aos poucos nos conhecendo, eu não sei a condição da sua vida. Eu não sei como é o teu relacionamento com Deus. Eu não sei nem qual é a tua visão de Deus. Talvez você imagine um Deus totalmente diferente desse que eu estou falando aqui. Talvez você tenha a imaginação do Deus Papai Noel. E aí você veio à igreja hoje porque você está passando alguma dificuldade. Aí você falou assim, eu vou a uma igreja para pedir a Deus alguma coisa. E aí você chega aqui, um pastor diz que Deus não tem compromisso de te dar nada daquilo que você veio pedir, mas eu também te digo que Ele tem um compromisso com Ele mesmo, não conosco, com Ele mesmo, Ele é fiel a Ele, de te doar, hoje, Ele mesmo. Você tem noção do negócio desse? No Evangelho, Deus entrega a si mesmo a nós. E quem tem Deus, quem está conectado com Deus, quem largou de mão a esperança de ser autônomo, não precisa de nada que não seja o próprio Deus. E aí o que Deus está querendo falar com o teu coração hoje, nessa noite, é o seguinte, você veio pedir um carro, um emprego, uma restauração na família, sei lá o que você veio pedir, e o que Deus veio te entregar hoje, nessa noite, por pura graça, é Ele mesmo. De modo que você não precisa sequer terminar esse dia. Meus irmãos, eu não preciso terminar esse dia. Eu não preciso. Com Paulo eu digo, o morrer é lucro. E o viver é Cristo. A minha vida só tem valor, só tem sentido se for para a glória de Deus. E se Ele me levar agora, se eu não terminar esse sermão, eu sei exatamente onde eu estarei. E você sabe também? Você conhece essa graça suficiente? Ou você só conhece o Deus Papai Noel? Porque o Deus Papai Noel é igual Papai Noel. As crianças já foram, né? Não existe. Tá bom? Não existe. O Deus Papai Noel, o Jesus revolucionário, sei lá, essas coisas que o pessoal inventa aí, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Nada disso existe. O que existe é o Cristo da Bíblia, Salvador. Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que talvez hoje esteja te chamando de novo. Chamado que talvez você já tenha protelado, que você não tenha atendido, eu não sei. Mas talvez hoje seja o teu encontro com Deus no caminho do Damasco. E Ele vai te derrubar do cavalo e vai te atrair para si mesmo. A graça é suficiente. Terceira e última verdade. Terceira e última verdade. Da boca do próprio Deus. A graça te basta. Por que, Paulo, você deve entender que a graça é suficiente? O porquê vem logo em seguida no verso 9. Porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Só a fraqueza produz força. Você quer ser um homem forte? Seja fraco. Quer ser uma mulher forte? Empoderada? Não é essa palavra que está na moda, né? Quer ser uma mulher empoderada? Seja fraca. Quer ser um jovem forte? Seja fraco. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra aqui, para aperfeiçoar, é uma palavra muito significativa. Tem a ver com o levar à plenitude, com completar. Como assim, pastor? Como que o poder de Deus se completa na fraqueza? Vamos lá, o poder de Deus não precisa se completar, ele já é perfeito e pleno. Deus é todo poder. Todo poder pertence a Ele, somente a Ele. A questão é que Deus, Ele quer manifestar o poder dEle em nós. Só que Ele não vai fazer isso enquanto você não reconhecer quem de fato você é. Fraco. Pecador. Insuficiente. Incapaz. Como então o poder de Deus se tornará pleno na minha vida? Mediante ao meu reconhecimento contínuo e sincero da minha própria fraqueza. Pastor, mas eu já fiz isso lá um dia, chorei tudo. No dia que eu me converti, foi feito um apelo, cantou vem já, e eu fui à frente. Lembram desse hino? Então, a alma cansada vem já, minha alma estava cansada, eu fui. E em prantos eu entreguei minha vida a Jesus e foi de verdade, pastor. Eu acredito em você. A partir daquele dia iniciou-se então um relacionamento da minha vida com o próprio Deus. Eu falo com Deus, Ele fala comigo, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu tenho comunhão com o povo de Deus. Mas ainda assim, eu não vejo o poder de Deus se manifestar na minha vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Você que é crente, lembre-se do dia da sua conversão. Por que você chorou? Né, se você chorou. O que te impulsionou, então, a entregar totalmente sua vida a Jesus? A resposta correta é... Só tem uma resposta correta, hein? Presta atenção. Se você der a resposta errada, é melhor você vir à frente de novo, canta aí de novo, tá? E aí você vem. Porque senão está dando ruim para você. Presta atenção. Isso é muito importante. Só tem uma resposta correta. Do porquê você entregou a sua vida a Jesus. É porque você se reconheceu plenamente pecador e incapaz de salvar a si mesmo. Se a resposta for qualquer coisa diferente disso, provavelmente você não conheceu o verdadeiro evangelho ainda. Vou repetir. Por que alguém deve entregar sua vida a Jesus? Porque reconhece que não pode salvar a si mesmo. E eu não sei se você já reparou, isso é pregado aqui todo domingo. A gente nem faz esforço para mudar, né? Sabe por quê? Porque esse é o evangelho. Jesus veio ao mundo salvar pecadores, incapazes. Acontece que lá naquele dia eu me vi incapaz. Mas agora eu voltei a acreditar na mentira do mundo de que eu posso não ir para o céu com as minhas próprias forças. Isso aí eu já desisti. Mas eu acho que eu posso salvar a minha família com as minhas próprias forças. Eu acho que eu posso conduzir os meus filhos no caminho do Senhor com as minhas próprias forças. Eu acho que eu posso conduzir o meu ministério com as minhas próprias forças. Eu acho que eu posso fazer o meu trabalho lá na loja, na repartição, na escola, onde for, com as minhas próprias forças. Ou seja, eu volto a me enganar. Eu volto ao auto-engano. O que fazer então? Pregar o evangelho para si mesmo todos os dias.
todos os dias. E meus irmãos, o próprio Deus ensinou isso a Paulo aqui. Ele disse: o meu poder só será pleno na tua vida se você for fraco. Só na fraqueza há força. Qual é a resposta então que o apóstolo Paulo dá? E com isso fica também a nossa resposta, o nosso desafio para essa noite. Ele diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Se tem coisa contrário a esse mundo, é isso aqui, não é? Mas me gloriarei nas fraquezas. Não, que isso, pastor? É isso aí que ele está dizendo. Glorie-se nas fraquezas. Glorie-se nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. As minhas fraquezas são o terreno onde o poder de Deus se manifesta vitorioso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Gratidão no sofrimento. E como ele conclui? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos parafrasear esse texto de Filipenses à luz dessa passagem aqui de 2 Coríntios? Não posso nada se eu achar que eu mesmo me fortaleço. Mas Deus pode tudo em mim, se eu me reconhecer como quem de fato eu sou. Pecador, insuficiente, mas também salvo e redimido pelo sangue da cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, homens fortes, porque essa semana foi para os homens. Não tente sair amanhã para trabalhar achando que você faz. Não é você que enche a despensa da sua casa. É Deus. Não é você. Dependa de Deus, creia em Deus, confie em Deus, seja fiel a Deus, obediente a Deus. Ele vai te sustentar quando a tentação vier. Ele vai te apoiar quando, às vezes, um momento de maior escassez acontecer. Homens, fiquem firmes. Reconheçam-se fracos. E então Deus os fará fortes. Minhas irmãs, não tentem mudar o seu marido. Ame o seu marido, cuide dele. E entenda que o Espírito Santo que vai mudar. Porque não há coração que não seja verdadeiramente transformado por outro que não o Espírito de Deus. Filhos, sejam obedientes. Não acreditem na mentira da autonomia. Entendam-se fracos, dependentes, carentes. Vivam, sim, compreendendo a bênção que é ter o papai e a mamãe te conduzindo, cuidando de você. Seja você uma criança, seja você um jovem já. Mas se você está debaixo da autoridade de seus pais, honre-os para a glória de Deus. Teu coração está triste, você está desanimado, você está enfraquecido. Eu quero te dizer o seguinte: Deus está nesse negócio. Deus me mostrou mais fraco do que eu jamais me imaginei durante aquele tempo de dificuldade. Para que hoje eu pudesse entender um pouquinho mais, ainda tem muita coisa para entender. Que tudo é dele e que eu vivo somente por ele. Que assim seja com você também. E aí, não vai ter crise que vá te fazer sucumbir. Deus vai te sustentar. Vai te sustentar com tratamento, vai te sustentar com a comunhão, vai te sustentar com a palavra, mas acima de tudo vai te sustentar com a presença. A
presença dele na tua vida. Por quê? Porque a graça dele nos basta. Ele sabe quem é você. A graça dele é suficiente. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza.